gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Voltei. Depois de um tempo sem conseguir gravar nenhum vídeo pra vocês. Me perdoem, tá bom, os inscritos do canal, tá bom? Porque estou na correria, gente, tá demais. Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas, me perdoe. Vamos tentar toda semana manter pelo menos 2 vídeos por semana, tá bom? Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a morte espiritual. Que às vezes muitas pessoas não sabem o motivo, muitas pessoas não sabem a causa, muitas pessoas não sabem até mesmo que estão mortas espirituais. E como combater essa guerra? Como já foi dito, eu já falei sobre a guerra espiritual, vai aparecer aqui no encarte para você aqui em cima, tá bom? Um pouco sobre o vídeo que eu falo sobre a guerra espiritual. O que significa a morte? Primeiramente, morte significa separação. Separação, isso significa a morte. Então, quando a gente morre, a gente se separa. Você pode ver, quando a gente morre carnalmente, o nosso espírito, ele se separa da nossa carne. E assim também no espiritual, quando morremos espiritualmente, a nossa carne, ela se separa do Espírito Santo. Muitas das vezes você está desanimado, muitas das vezes você está doente espiritual, só que você não sabe. Como você saber, muitas das vezes você conseguir distinguir uma pessoa que está morta espiritual, ainda mais no meio do Pentecoste, tá? Não estou falando tanto de movimento não, é de questão de presença. Porque se você for ver uma pessoa que ela está morta espiritual, por que eu estou falando da morte espiritual? Porque hoje o inimigo não está mais investindo em tirar as vidas da igreja para poder trazer para o mundo e matar no mundo. Não. Ele está fazendo isso dentro das igrejas mesmo, porque ele sabe que se ele tirar as vidas da igreja para poder tragá-las e matá-las lá no mundo, as irmãs do ciclo de oração vão levantar um clamorzão, vão se ajoelhar, vão fazer campanha, tudo em prol dessa vida. Se o inimigo tira um jovem de dentro da igreja, os jovens vão se levantar em oração, em buscar, vão perseverar por aquela vida que está desgarrada na mão do inimigo. É por isso que ele está fazendo isso como? Ele dentro da igreja mesmo, ele está minando a fé dos crentes, ele está matando um crente dentro da própria igreja. Como você consegue saber? Porque se formos ver, só Deus sabe todas as coisas. Só que, irmãos, muitas das vezes, o desânimo, a vontade que vem de você de não conseguir mais louvar, sabe? Quando você não consegue mais se entregar, quando você não consegue sentir a presença, quando você repara muito nas pessoas, quando você começa a criticar muito, quando você, muitas das vezes, o culto está pegando fogo com uma intensidade, com uma presença tão grande e extraordinária, e você não consegue sentir nada. Às vezes você até se pergunta para Deus, por que você não consegue? Porque a pessoa não morre espiritualmente do nada. Ela não morre. Vem uma doença. É constante, é de dias, assim, ó. É um processo que passa com uma doença espiritual sem ela perceber. Ela começa a se afastar de Deus, ela começa a se distanciar do corpo de Cristo, ela começa a não mais viver em comunhão, não viver mais em conformidade com o corpo, isso sem ela perceber. Isso é a morte espiritual. A pessoa começa a se distanciar dentro do local, dentro da igreja. Louvando, a pessoa consegue se distanciar. A pessoa ela consegue cada vez mais ficar mais distante de Deus, ficar mais distante do corpo de Cristo. Isso é doença espiritual. Só que eu venho te trazer uma notícia muito boa para você nessa noite. Que o meu Deus, o nosso Deus, o seu Deus, ele é um Deus que ressuscita mortos. Se você for ver, Deus é especialista em ressuscitar pessoas. Independente se a pessoa foi morte física ou espiritual, saiba de uma coisa. O meu Deus, ele vai te ressuscitar. Só basta você se entregar. Só falar, Senhor, eu não consigo. Eu não tenho mais essa comunhão. Eu não tenho mais, Senhor, essa paixão que está acontecendo comigo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às minhas práticas antigas, Senhor. Que era louvar. Que era viver na comunhão, em concordância com o corpo, Senhor. Reconheça. Porque se você for ver, a maior arma que pode matar o crente é o próprio pecado. O pecado é a maior arma que pode matar o crente. Porque o pecado vai minando dentro de você de uma tal maneira que você não consegue enxergar o pecado que está dentro de você. E você com isso, você não se reconcilia com Deus.
E aquilo começa a te contaminar como se fosse o veneno matando o seu corpo, matando o seu espírito e te distancia, te separa do corpo. Só que o meu Deus, Ele manda falar para você nessa noite que Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que ressuscita. Ele é um Deus que ainda faz milagres. Ele é um Deus que ainda fez assim como a filha de Jairo, como o filho da viúva de Naim, como fez com Lázaro. Ele também faz na sua vida. Não se preocupa não. Persevera a hora. Pede ajuda à sua liderança, aos seus pastores. Fala, não consigo, não sei o que está acontecendo. Explica a sua situação. Quando você vê que você está muito distante do corpo, está muito distante da presença de Deus, não está mais conseguindo sentir a presença, fala, Senhor, me ajuda, o que está acontecendo comigo? Pede ajuda para a sua liderança, que Ele vai poder te ajudar. E Deus manda falar para você nessa noite, não se preocupa não, que Ele vai te ressuscitar. Ele é um Deus de provisão, é um Deus de milagre, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém? Fica com essa palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, irmãos. Abraço.